Hoje nós temos em mãos um Lenovo IdeaPad Slim 3X, mais especificamente o de código 83N300-2RBR. E nesse vídeo nós vamos fazer uma análise criteriosa de compra deste modelo aqui, para saber se vale ou não vale a pena comprá-lo. A característica estrela deste modelo aqui é o seu cérebro, um Qualcomm Snapdragon X. Daí que vem o X de 3X. E aí você vê isso e pensa, que diabo é isso, né? É um processador de celular, se eu fosse falar da forma mais bruta possível. Mas como agora a gente tem processadores como este em outros tipos de dispositivos, já não é mais só de celular, né? Acaba sendo agora só um processador diferente. É um processador que tem uma arquitetura mais simplificada, chamada de ARM. Tá, e qual que é a diferença na prática? Bem, estes processadores são voltados para tarefas mais simples, mas eles são muito eficientes, eles consomem menos energia e produzem menos calor. Mas e o desempenho? Como que fica? Porque aqui a gente tem um notebook rodando Windows neste processador diferente. E a compatibilidade, como que fica? Houve uma época que eu vou ser sincero para você, era triste. Muita coisa rodava só de forma emulada, ou seja, com gambiarra digital. Mas as coisas evoluem e hoje um notebook como este daqui já pode ser útil para quem busca um notebook para tarefas básicas, como aquelas que você faria em um celular mesmo, só que em uma interface de computador portátil e rodando Windows. Nós já falamos anteriormente aqui no canal sobre o Lenovo IdeaPad Slim 3. Este modelo aqui, lembrando, é uma variação com este processador diferenciado. Se você quiser que a gente traga um vídeo explicando de uma forma mais abrangente sobre toda a família, deixe aí nos comentários o seu pedido, porque ele será atendido. O principal ponto forte deste carinha aqui é a duração da bateria fora da tomada, galera. E essa é uma característica excelente para quem trabalha em funções externas, precisa sair constantemente da empresa e não tem tantas oportunidades assim para carregar o notebook. Como em viagens, por exemplo, ele é perfeito para viagens. Ou de repente você é um escritor e pretende se retirar da natureza para escrever um novo romance, onde não há muitas tomadas por perto. Mas se tiver tomada, a fonte de carregamento é de 65 watts, bem compacta, bem pequenininha, e ela leva mais ou menos um pouquinho mais de 1 hora para carregar totalmente o notebook. É um notebook relativamente leve e fino, com apenas 1,5 kg, então apesar da tela de 15,3 polegadas, vai ser muito fácil de colocar esse notebook numa mochila e levar a tecnologia da informação com você para onde quer que você vá. Outro ponto que eu gostei muito ainda sobre o funcionamento é a sua memória RAM. Apesar de ela ser soldada sem a possibilidade de melhorias, 16 GB é uma boa quantidade, mas a velocidade é o que impressiona. Ela tem incríveis 8.448 MHz de velocidade. Só para você ter uma ideia, porque às vezes esse número pode parecer abstrato, o outro IdeaPad Slim 3 que a gente tinha testado aqui no canal tinha 4.800 MHz de velocidade de memória RAM. Ela era removível, você poderia fazer upgrades, claro. Essa aqui é uma memória soldada, não tem como você mudar, mas a velocidade é bem alta. Então, digamos que de memória de curto prazo, ele tá bem. Você vai conseguir trabalhar com várias abas abertas no navegador ao mesmo tempo, trabalhar escutando música sem estresse. E para guardar os seus arquivos, ele vai ter 512 GB. Já é o suficiente. Se você quiser mais, você pode adicionar mais um SSD, porque ele tem mais um slot M2 para você fazer esse upgrade. O SSD que vem com ele tem boas velocidades de escrita e gravação, então transferências de arquivos também vão ser rápidas. E falando em transferência de arquivos, um detalhe bem útil é que ele possui um leitor de cartões, algo que falta em muitos notebooks, e eu nem entendo por quê. Ele possui também uma conexão USB-C com DisplayPort e HDMI para conexão de vídeos e 2 conexões USB-A 3.1, além do combo de áudio, fone e microfone. E é um notebookzinho bonito, hein, galera? O visual dele também é um ponto positivo. Ele tem uma elegância, tampa em metal, a logo cromada da Lenovo e uma aparência que vai harmonizar bem com diferentes tipos de ambientes. Vai ter ali uma certa flexibilidade, mas ele tem certificação militar de resistência. É fácil de limpar e não deixa marcas de dedo. A tampa abre em 165 graus. Forçou, quebrou. Tem a abinha ali para facilitar o apoio dos dedos, mas é uma abertura firme. Não abre com uma mão só. É preciso ter um segundo apoio ali. Mas pelo menos a tampa não balança muito. A dobradiça é centralizada e parece bem duradoura. Então, por fora, o danadinho dá um show para a categoria. A Lenovo também faz teclados muito confortáveis. Sempre gostei
dos teclados dos notebooks da Lenovo, e este aqui não é diferente, ele tem uma pegada fofa e bem silenciosa. É um teclado ABNT2 com o C cedilha e os acentos que a gente usa no português, e conta com o teclado numérico na direita. Mas o pecado grave aqui é que faltou a retroiluminação, né, galera? E isso parece um item de luxo, mas faz falta no dia a dia. Ou na noite à noite, né, Guto? Mas o leitor biométrico vai ser bem útil. Uma segurança a mais aí, considerando que ele é um notebook voltado para mobilidade, para viagens, para uso em ambientes coletivos, de repente. Então, uma pessoa vai usar no trabalho, na faculdade, sempre bom ter esse nível de segurança a mais. Se não... vai que você dá bobeira e alguém invade o seu notebook. Com o leitor biométrico, os invasores vão precisar do seu dedo. O touchpad também é bom, tem um tamanho médio, com uma superfície bem deslizante, cliques mecânicos suaves na base, meio duros na parte superior, o que é comum, e um posicionamento levemente para a esquerda. Algumas pessoas não gostam desse posicionamento, mas essa posição beneficia a alternância entre o teclado e o touchpad para um uso mais fluido no dia a dia. Se você perceber bem, dá certinho, né? Imagine só você em uma viagem que dura horas e você poder aproveitar para concluir trabalhos no caminho ou assistir filmes. É engraçado, né? Mas muitas vezes a gente não se sente abastecido sem uma tomada por perto, mesmo tendo um notebook, que teoricamente, né, deveria funcionar muito bem fora da tomada. O problema é que os notebooks no geral têm baterias que duram pouco, às vezes 2, 3 horas ali, dependendo do uso, e se for um uso intenso, a bateria acaba rapidinho, não tem nem como usar fora da tomada porque até o desempenho diminui. E o legal é que esse não é o caso desse notebook aqui. Com ele você realmente vai poder ficar o dia inteiro fora de casa tranquilo. Agora a gente chega até com medo na parte da tela, porque a tela pode facilmente arruinar toda essa liberdade se ela for ruim. É uma tela com tamanho bom, de 15.3 polegadas, que vai ter um bom ângulo de visão, por ser IPS, e uma resolução WXGA, que é praticamente um Full HD, só que é um pouquinho mais alta. Ufa, né? Não é uma tela que vai nos prejudicar num uso diário, mas ela vai deixar a desejar em características um pouquinho mais avançadas, como a abrangência de cores. Ela tem cerca de 60% da abrangência do espectro sRGB e o brilho dela também não vai ser tão intenso. Tem 300 nits, o que significa que não vai dar para você trabalhar na praia. O sol vai poder atrapalhar. Mas de resto, se for um ambiente minimamente sombreado, essa telinha já vai proporcionar boas experiências visuais. Agora, de áudio, vai ser como sempre, né, aquele áudio tradicional de notebook, sem muitos graves e com pouco volume. Mas ele não apresentou distorções ou abafamentos, então já é um começo. Os alto-falantes ficam posicionados na parte de cima do notebook, o que é relativamente incomum. Você tem as saídas de som logo acima do teclado. E, na minha opinião, eu acho que o som fica melhor nessa posição, porque parece que o som realmente está vindo do que eu estou vendo na tela. A webcam vai ter uma resolução de 720p, humilde, mas conta com um slider de segurança para você tapar a imagem fisicamente. Áudio se mantém. Aí você acompanha o vídeo até aqui e pensa, pô, caramba, bom mesmo então, hein? Primeiro, obrigado por você chegar até aqui. Já deixa o seu like, o seu gostei para incentivar o nosso trabalho e se inscreve no canal, porque aqui você vai ser sempre muito bem tratado. Seja muito bem-vindo à comunidade. Ative o sino também para não perder as novidades. E receba as minhas energias para enriquecimento extremo. Bom, galera, os Lenovo IdeaPad Slim 3 realmente chegaram dando um show. E este 3X não foi diferente disso. Mas a questão é que esse notebook aqui é diferenciado, não se esqueça disso, porque ele tem o Snapdragon X. E é aí que mora o calcanhar de Aquiles deste notebook com a bateria duradoura, no desempenho e na compatibilidade. A gente já fez vídeos de outros notebooks com processadores assim por aqui, e a conclusão era sempre que precisava ainda de mais avanço, de mais otimização. Como é um processador diferenciado, os programas precisam se comportar de uma maneira específica, digamos assim. Hoje, a compatibilidade melhorou muito. O Blender, por exemplo, já roda de uma forma nativa, mas muitos programas ainda precisam rodar de forma emulada. Pense que, ao invés de duas pessoas conversando fluidamente,
é preciso que tenha um tradutor traduzindo ali o tempo todo o que um está falando para o outro. E isso naturalmente vai custar um tempo a mais, um processamento a mais, certo? Então, se você vai usar esse notebook para trabalho e você vai precisar de um sistema específico ou de programas específicos, a atenção sobre isso precisa ser redobrada. No geral, superando essa parte de compatibilidade, que pode ser bem chatinha, temos ainda a parte de que ele não tem mesmo um alto desempenho por natureza. É um notebook voltado para tarefas básicas do dia a dia, como edição de textos, planilhas, navegação na internet, reprodução de mídia, e não para tarefas como criação de mídia, edição de vídeo, edição de artes em 3D, enfim. Isso seria como carregar uma caixa d'água em cima de um pônei. Mesmo assim, para essas tarefas básicas, né, para as tarefas às quais ele é destinado, ele vai dar conta tranquilo. E também vai dar para se divertir um pouco em alguns jogos, inclusive. The Sims 4 nunca decepciona, né? Conseguimos rodar legal, até com os gráficos no alto. CS2 também foi, e né, rodou CS, já dá para levar aí para uns frag, né? O Fortnite, que antes era impossível de rodar em processadores ARM, nesse aqui foi, com os gráficos no baixo. Até no GTA V deu para brincar um pouquinho com os gráficos no baixo. Mas alguns jogos, como o PUBG, ainda vão ter problemas de compatibilidade porque o sistema anti-trapaça do jogo barra. O clock atingido nos testes foi próximo do limite máximo do processador mesmo, então sem limites de desempenho. Outro ponto bem bacana é que ele se manteve em temperaturas bem baixas, ficando em uma média de 50 graus em usos mais intensos. Ele possui um sistema de resfriamento com uma ventoinha só, bem simples, porque o processador é cabeça fria. E quem a gente tem no mercado para bater de frente com este danadinho aqui? Bom, galera, no momento da gravação desse vídeo, haviam duas opções do Slim 3X em nosso radar. Esse que está comigo está sem estoque. Um deles está com preço muito acima do ideal, como mostra a bolinha alaranjada do nosso monitor de ofertas. Mas esse outro está com preço interessante para os benefícios que ele oferece. Bolinha azul nos informando que ele está precisamente 12% mais barato que o normal. E pelo histórico, dá para ver que o preço teve uma queda recentemente. Se a gente colocar ele de frente com outros modelos com processadores ARM, vemos que ele lidera como melhor oferta. Abaixo dele temos o MacBook Neo, também com uma bateria duradoura. Um belo degrau acima no preço, apesar da maior qualidade, e vem com a metade de memória RAM, além de menos armazenamento também. Se o seu alvo é custo-benefício, talvez valha dar um visu num vídeo que fizemos sobre o Avel Beyond. Ele é melhor otimizado, mas assim como o Neo, ele tem 8 GB, metade da memória RAM que o Slim 3X tem, além de menos espaço de armazenamento e bateria que dura menos. E nesse caso, qual vai para você? Nesse vídeo que eu citei, a gente mostra ainda mais opções para se manter de olho. E, né, se tiver dúvidas, só chamar aqui nos comentários que a galera tá sempre nativa respondendo. Bem, você pode ter pensado que aqui na conclusão seriam só elogios, né? Temos aqui sim um notebook que é o básico bem feito e mais um pouco, leitor de impressões digitais, uma interface agradável, tela razoável, teclado confortável, um notebook resistente, aparentemente duradouro e com uma bateria inesgotável. Mas a conclusão principal continua sendo a mesma dos outros vídeos que a gente fez sobre notebooks com processadores ARM. A compatibilidade ainda precisa evoluir mais. Então, ele vai ser útil se, para você, a coisa mais importante que tem em um notebook é a duração da bateria. Se for esse o caso e você não trabalha com tarefas pesadas, esse notebook é para você. Já diz aí pra gente se você compraria ou se você não compraria e por quê. A sua opinião é a mais importante de todas aqui. E já que você chegou até aqui, não se esqueça de participar da comunidade sem custo nenhum, para você ter acesso aos precinhos que a gente consegue por aqui. Faça parte dos grupos, use o monitor de ofertas, não custa nada. Todas as nossas ferramentas são gratuitas para qualquer pessoa utilizar. Então aproveita. Eu e o Lenovo IdeaPad Slim 3X vamos ficando por aqui, mas eu volto no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até mais.